Glória a Deus. E essa ajudadora que Deus fez para Adão, houve ali uma complementação dentro desse plano familiar. E além do mais, o Gênesis diz que na viração do dia, ou da tardinha, dependendo da tradução, Deus vinha conversar com os nossos primeiros pais. Então nós vemos aí a união, uma harmonia com o Criador. Eu tenho certeza que Deus, nós temos certeza que Deus não vinha jogar conversa fora, porque Deus não joga conversa fora com ninguém. Se Deus vinha toda tarde conversar com os nossos primeiros pais, era algo que simbolizava esta união. Glória a Deus por isso. E ali nós vemos que havia harmonia, não é, com aquele casal e aquela plenitude toda, depois de Deus ter criado reino mineral, reino vegetal, reino animal, e entregue para Adão, Deus sabedoria a Adão, para que ele pudesse administrar aquele jardim que eu chamo de privê. Se a gente passa por cada privê hoje que chega, a gente fica assim boquiaberto. Imaginemos o Éden, como não era. Mas ali nós aprendemos também que por causa dos nossos primeiros pais não vigiarem, houve uma ruptura ou uma separação, a separação entre Deus e o homem. Que essa separação só foi religada com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Daí vem aquele termo religião, que a maioria, né, o mundo que não conhece, pronuncia, verbaliza, mas nem sabe o que é que significa religião. Vem do latim religere, relegare, significa religar. Somente ele veio religar, porque há um projeto de Deus com a família. Glória a Deus por isso. Nos primeiros capítulos do Gênesis, temos a narrativa de Deus tendo esta harmonia e o projeto de Deus com a família. Apesar da ruptura, tudo, mas Deus, mesmo ali no jardim, fez uma promessa que através, da semente da mulher iria religar. Quando nós estamos analisando o último capítulo do profeta Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, nós vemos uma promessa de Deus para com o seu povo. Deus dizendo através do profeta que eles seriam para ele possessão particular. Glória a Deus por isso. Quando nós estamos analisando aí Malaquias, vem um período interbíblico. Depois de 400 anos, Deus, o Yeshua, o Messias, chega, cumprimento a palavra de Deus. Nós vemos em Mateus, nos primeiros capítulos, ali alicerçado o projeto de Deus com a família. Os primeiros capítulos de Mateus, nós vemos um relato genealógico sobre a genealogia. Nós vemos que Deus separa aquela jovem em Belém para que ela fosse o veículo para a chegada do Yeshua. Então, em todo o trâmite no Novo Testamento, nós vamos Deus priorizando, dando toda a prioridade à família. Glória a Deus por isso. Por isso que o inimigo de nossas almas, ele luta o que ele puder fazer. Para lutar, para investir contra, ele vai fazer. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, por que o diabo está lutando tanto agora com a família? Eu digo: agora, foi desde o Éden. Agora não, está atrasado, irmão. Foi desde o Éden, mas ele, quando se levanta, é para cair. A igreja glorifica. Então é essa a alegria que temos, de que em todas as páginas da Bíblia está ali alicerçado o núcleo familiar. Glória a Deus por isso. Quando nós estamos
analisando o penúltimo e o último capítulo, capítulo 21 e o 22 do Apocalipse, nós vemos ali um projeto de Deus para reconstrução total da família, do seu povo, onde cumprirá a palavra que ele deu para os discípulos quando prometeu o Espírito Santo, a partir de João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Quando Jesus disse para os discípulos: o meu Pai enviará, oh glória, o Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí Jesus deu o pré-requisito que o mundo não pode receber. Aí alguém pode dizer: o Jesus estava com acepção ou exclusividade. Não, Jesus especificou o porquê. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. A igreja glorifica. Então a igreja que conhece, que vivencia, que tem o Espírito Santo como morador perpétuo, ela vivencia a vida da família para a honra e para a glória de Deus. Ah, pastor, família é fácil. Eu seria o maior dos hipócritas se dissesse que família é coisa fácil. Família não é fácil, mas não é impossível. A igreja diz amém. Amém. Que são duas pessoas que se unem com temperamentos totalmente diferentes, culturas diferentíssimas, gênios diferentes. É verdade, um é mais colérico, o outro é mais filmado. É verdade. Um gosta de tudo na hora, o outro dá um prazo. Um responde na hora, não quer resolver na hora, mas o outro diz: vai resolver, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Então aí é que está a sublimidade dos líderes da família. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Cláudio A. Aí uma menina disse para ele, uma jovem: ah, pastor, estou alegre. Ele disse: por quê? Ela disse: encontrei um rapaz igual a mim. Tudo que eu gosto, ele gosta. Ele disse: acabe com muita pressa que não vai dar certo não. Ligeiro, porque não vai dar certo. São pessoas, e aí é quando se diz que os opostos se atraem, não é verdade? É cada um renunciando. E quando há essa renúncia de ambos, aí a gente vai olhando para frente. O Espírito Santo continua trabalhando dentro desse seio familiar, e a gente vai olhando para cima e vai caminhando para a honra e para a glória do Senhor. É verdade? O tema que os irmãos escolheram, né? O apóstolo Paulo escrevendo às igrejas, né, das Galácias, por isso está no plural, eram igrejas, províncias romanas, né, na Galácia. E o apóstolo Paulo, quando apresenta aqui a lei ou Cristo, as obras da carne e o fruto do Espírito, ele foi muito enfático quando disse assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, uma palavra de origem grega que vem lá da etimologia da palavra epitomia, mais ou menos assim, que significa aquele desejo irrefreável. É um desejo incontrolável, que o outro, os irmãos sabem quem é quando eu falo no outro: o inimigo de nossas almas, o adversário, o acusador. É verdade? Ele faz de tudo para que a essência do lar, dos líderes, da família em um todo, esqueçam de que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Isso nós não podemos negar que é uma batalha. Até a Fernanda Brum fala isso em um dos seus hinos, que estamos numa guerra, e é uma guerra mesmo, é uma guerra, e a oposição é muito grande,
porque estamos lutando contra um inimigo feroz. Aí os irmãos têm ideia do que nós estamos passando agora. O diabo querendo descaracterizar a família, projeto de Deus. E aí, nesses últimos dias em que a igreja do Senhor está aqui, é que nós temos que estar. Se nós clamávamos, se nós buscávamos, se nós jejuávamos, se nós nos prostrávamos, agora temos que fazer tudo em dobro. E olha, que a coisa não está fácil. Eu estava vendo um vídeo de um pai o ano passado. Ele foi buscar o seu filho na creche, numa creche dessa que fica com as crianças. E ele gravou esse vídeo muito triste, quase chorando. Quando ele foi buscar o filho dele, a creche elas oferecem um kit para a criança. As crianças, melhor dizendo. E nesse kit, os irmãos imaginam o kit, né? Que está sendo veiculado aí. A mamadeira da criança era o bico. É bico ainda? O bico da mamadeira era um bico, mas no formato de um órgão sexual masculino, de um pênis. Ele disse: eu estou com essa idade, nunca pensei em vivenciar isso. O que é isso? As obras da carne, veiculada pelo autor da carne, que é o diabo. Por isso que a família, nesses dias em que nós estamos atravessando, né, temos que ter o Espírito Santo para doutrinar, discipular, não é verdade? Ensinar uma geração que está chegando aí, que já está conosco, né? Os filhos tanto crescem. Minha menina fez 46 anos, trazendo para a luz, né? O pastor Jadiel conheceu muito Fabiana, conhece muito Fabiana. Era um dia desse, ó, era aquele cotoquinho, como diz assim o Matuto, estava mamando um dia desse, já fez 46 anos. Eu vi Virgínia no ventre, 45, eu vi Virgínia no ventre da mãe, a Maria em dias de descansar. Virgínia já está com 45 anos. Então o tempo passa rápido, e ele ultimamente nesses dias não deixa de querer descaracterizar o projeto que Deus fez. Mas quem é guiado, glória, pelo Espírito Santo de Deus, tem a sabedoria para estar centrado. Pastor, a gente está no céu, a gente está no céu ainda não. A gente está nessa terra que eu chamo isso aqui de pré-inferno. Isso aqui é um pré-inferno dele. Porque a gente não está no céu ainda, a gente está caminhando para lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, aí a Fernanda Brum diz em um de seus hinos: estamos numa guerra. É guerra mesmo. Guerra contra as hostes, né, do mal, contra o que está sendo veiculado na mídia, que família já era, família é coisa do quadrado, filho para quê? Estamos vendo isso. Meu menino estava viajando, aí parou no restaurante para almoçar na volta lá do Natal. Aí ele ouviu duas meninas bem jovens conversando, ela falando uma para outra da situação complicada. Ela disse: "Puxa, essa barriga tua não funciona não?" Mesmo assim, não funciona não. É para 9 meses ter um filho, rapaz, porque Bolsa Família tem aí, já ajuda na renda. Agora, antes, veja bem como é que o inimigo faz: é você ter filhos, não para criá-los no temor do Senhor, não para ensiná-los, mas ter filhos como uma fonte de renda. É lamentável isso, mas estamos vivenciando isso nos dias em que nós estamos atravessando, que os principais valores e conceitos estão indo embora, mas há um povo que pensa diferente, que é regido pela palavra do Senhor. Por isso que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, aos irmãos da igreja na Galácia: andai no Espírito, e jamais satisfareis
a concupiscência da carne. É uma guerra, queridos. É uma guerra. E o lar que serve ao Senhor tem que ter toda a sabedoria e prudência, né? O esposo e a esposa, para administrar o lar nesse momento de crise da família que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando. Um dia desse, saiu veiculado na mídia aí. Uma mãe que faz conteúdo adulto, ela diz: quando não tem ator, não tem problema nenhum, eu utilizo do meu filho mesmo. Assim, ela diz, na maior tranquilidade. Lamentável isso. Onde a mensagem do incesto está sendo veiculada aí, a mensagem do incesto, a mensagem do adultério, a propagação, né? A merchandising, podemos dizer assim, do adultério, da prostituição. Mas, em nome de Jesus, nós arvoraremos, como disse o salmista, os pendões de vitória, porque família continuará sendo um projeto de Deus. É fácil? Não. Não é fácil, mas não é impossível. Glória a Deus por isso, né? Temos na igreja, tanto aqui como lá em Pinheiros, e mães, pais pedindo oração pelos filhos, né? Intercedendo pelos filhos, e Deus tem, pela misericórdia, respondido, né? E trabalhado. Uma vez eu estava, há muitos anos atrás, eu estava no templo e eu vi Deus dizer para uma mãe assim: eu vou abençoar o teu filho por amor de ti e por causa das tuas orações. Traduzindo, no meu entender, Deus estava dizendo para ela: ele não merece nada. Deus estava dizendo assim, Deus quis dizer assim: ele não merece nada, mas através do teu clamor, da tua oração, tu que estás intercedendo e pegando a carga, eu vou abençoá-lo por tua causa. Oh glória! E não é que Deus abençoou mesmo? Um indivíduo vendia amendoim lá em São Lourenço, chegou até a Câmara Federal lá em Brasília. Se ele não soube administrar o que Deus lhe deu, foi problema dele, mas que Deus cumpriu. Com o que falou, ele cumpriu, e ele cumpre com o que tem falado para mim e para você, porque ele é poderoso. Andar no Espírito, temos vários exemplos na Bíblia de homens que tiveram uma vida direcionadas, seguidas, palmilhadas pelo Espírito de Deus. Eu estava analisando aquele contexto do marido da irmã Ana, o Eucana, né? Com duas mulheres, Ana não procriava. Quem era procriadora? Penina, do visto Penina. Porque naquela época, uma mulher que procriava, ela era, traduzindo para a nossa linguagem, ela era a top model, ela era top, procriava. Ana não procriava, mas era uma serva do Deus Altíssimo. E Eucana, nós vemos que aquele homem sempre palmilhou, havia uma direção do Espírito de Deus na vida dele, porque se não houvesse, ele já tinha se desligado de Ana há algum tempo, tinha ficado com a outra que lhe dava herança. Filho naquela época, para a cultura, era herança, status genealógico, era herança. Ana não tinha, mas Ana não procriava, mas orava. E quem ora, Deus responde. Quem ora, Deus responde. É interessante frisar que havia um amor tão grande, eu acho lindo aquele contexto, de Eucana para Ana, que todos os anos, quando iam, possivelmente festa, tabernáculo, Páscoa, as principais festas de Israel, ele dava sacrifício ao Senhor por Ana dobrado.
Está no texto. Ele sacrificava dobradamente para Ana. Havia um amor tremendo por Ana. Mas o Senhor ouve aquele que clama. Domingo estávamos na igreja agradecendo a Deus por mais uma vitória no ciclo de oração. E as irmãs se embasaram no que Davi disse no Salmo 34, verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. No tempo certo, Ana era inferiorizada, destratada, menosprezada, era o que os irmãos imaginam. Ana era da outra, através da outra, mas ela estava no templo e toda vez ela clamava ao Senhor. E quem clama ao Senhor, Deus ouve. Glória a Deus. Não foi reconhecida nem pelo próprio sacerdote. Eli cometeu uma gafe tremenda, que nem em época de colheita de uvas era. Eli veio dizer que Ana estava embriagada. Traduzindo para a nossa linguagem, foi considerado como uma cachaceira. Para a nossa linguagem, é bem regional. Mas Ana disse: não é, a tua serva está angustiada de alma. Ela não deixou de investir pela sua família e recebeu a vitória. Glória a Deus. Não é verdade? Temos Eucana, o exemplo desse servo de Deus, Eucana. Não é verdade? Ao mesmo tempo temos um exemplo, né? Louvamos a Deus pelo rei Davi, grande servo de Deus, tudo. Mas num momento que ele não vigiou, que não estava andando pelo Espírito, aconteceu aquele desastre, aquela catástrofe na vida de Davi. Todos os reis iam para a guerra naquele período. Joabe, seu primo e chefe do seu exército, o convidou e nós vemos pelo contexto que Joabe conclamou Davi para estar no exército. Ele disse: eu não vou. Por não ir, era tão bom que Davi tivesse ido, né? Por não ir, Davi estava no alpendre do seu palácio. Quem é que está lá na frente tomando banho? Tanto lugar para aquela mulher tomar banho. Ela foi tomar banho lá, na área externa. Betsé. Não deu outra. Foi um desastre. Aí Deus mandou o profeta Natan lá. Que Deus tem misericórdia dos seus filhos. Deus sempre contornou. E o projeto, quando já estava falido, Deus sempre trazia uma palavra para reatar, para refazer. Aí Deus disse para Davi: o que tu fizeste no mais anonimato, na maior clausura, no mais esconderijo, vai ser realizado aqui nessa alpendre, ao vivo. E Absalão estava chegando. Só deu, a gente vê 20 anos mais tarde, o que Davi fez no escondido, Absalão fazia com as concubinas em cima do alpendre do palácio. Mas Deus cumpre com a sua palavra. Mas Deus o restituiu, porque o Senhor é Deus forte e poderoso. Vários exemplos temos na palavra do Senhor, né? Homens que souberam esperar por Deus, creram no Senhor, esperaram chegar a data do cumprimento e não saíram do lugar. Isso quer dizer que estavam andando de acordo com o Espírito de Deus em suas vidas. Glória a Deus. Devemos, queridos, ter todo cuidado e toda sabedoria. Por isso que o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, ele está rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar ou devorar. Não é verdade? Está sóbrio. Nesses últimos dias, líderes de família, homens que são guiados pelo Espírito de Deus, têm que estar sóbrio, sabendo que estamos aqui nesta terra.
E temos que pedir a Deus sobriedade e sabedoria. E quando a gente vai para o grego, estar sóbrio, ser sóbrios, é não ter nenhum teor etílico no cérebro. E a desse está saindo da igreja. Quando eu saí da igreja, dobrei a ponte ali. Aí, como é o nome daquilo? Lei Seca. Nunca vi, parece que estava o quartel do DEP todinho na Avenida Sul. Eu nunca vi. Aí o soldado disse: boa noite, tudo bem? Você vai fazer o teste? Tudo bem. Nunca fiz. Como é que é isso? Ele disse: eu ia saindo do carro e disse: agora não precisa sair não. Agora nem se preocupe, o senhor não precisa sair. O senhor vai assoprar daí como o senhor está sentado. Eu vou estar com uma espécie de um sensor que eles têm aqui, um bafômetro, um sensor do lado de fora da janela. O senhor assopra daí. Aí eu, na minha ignorância, disse: e chega? Ele disse: como chega? Pode assoprar. Quando eu fiz, lá da porta do carro. Aí ele disse: está zerado, não tem nada. Pense numa tecnologia. Temos que ter cuidado. Ser sóbrio é estar com uma mente pura e estar sendo conscientizado de que estamos aqui, mas somos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Essa é a priori, não é verdade? É a priori. E muitas vezes, quando não vigiamos, quando a gente olha, o desastre já está pronto. Porque a ausência do Espírito Santo em algumas fases da nossa vida e de alguns servos de Deus que estão exemplificados aqui, a catástrofe não chega perguntando se pode chegar não, nem pense. Quando a gente olha, já tem acontecido. Por isso que famílias do Senhor, chefes de família do Senhor, que nós somos, temos que continuar orando, dando graça ao Senhor e apresentando a nossa família. A gente ouve muita coisa, não gostaria de ouvir, e vê muita coisa que não gostaria de ouvir. Eu já ouvi isso. Pastor, já estou solidificado. Isso é mesmo, é? Por quê? 55 anos de família. A solidificação é o Espírito Santo no seio da família. Se Deus não estiver no comando da família, pode ter 40 anos, pode ter 50, pode ter 55, não é verdade? Pela graça de Deus, esse ano nós fizemos 47 anos, bodas de jaspe, mas não é caderneta de poupança não. A caderneta de poupança, se é que a gente pode chamar, é porque o Espírito Santo está no seio da família. Glória a Deus, aleluia. No seio da família. Orando pelos filhos, né? Orando, Senhor, aquela decisão. Uma vez o Mike foi para uma reunião em São Paulo e disse: eu vou, pai, mas sei que, ele disse para a gente: eu vou, mas sei que não espero nada benéfico. Aí eu disse: deixa ele pegar o avião para a luz. Quando ele pegou o avião, disse: só tem uma saída para a gente, é orar. Só Deus pode mudar o quadro. Eu disse: Senhor, vá visita aquela reunião. O cara lá da reunião era complicado, porque tem gente que é complicado. E não é que quando ele voltou disse: eu pensei uma coisa, mas a reunião foi até boa. Eu digo: oh, glória. Os filhos estão em pé porque os pais estão de joelho, orando. É verdade. E nessa batalha não é fácil, mas a gente tem que abençoar, Senhor, a decisão. Fulano disse que já sabe o que faz, ninguém manda nele, né? É novo assim, às vezes. Rapaz, eu já sei, já sou adulto. Eu digo: já sou adulto, já sei o que é que vai fazer, sabe nada. Aí a gente chega e diz: Senhor, ele disse que já sabe o que é que vai fazer, mas quem vai fazer, nós cremos que é tu que vai fazer. Aleluia. Quando é no outro dia liga: deu certo não? Deu não? Eu sabia que não dá certo. Qual é a graça? De graça é o Senhor que estava ouvindo, e Ele ouve o clamor dos seus filhos. Isso é em todas as áreas.
Mike não tinha casado ainda, e ele bem jovem, todo empolgado na faculdade. Aí ele disse: mas estou namorando com uma menina, direita de família, filha de um executivo aqui do Banco Itaú. O senhor vai gostar? Vou, é certo. Quando é que vocês vão lá? Eu disse: quando você marcar. Ele marcou, a gente teve lá, os pais, fantástico. A mãe dela, uma mulher crente, mulher de Deus, lá no Rosário. Aí quando a gente saiu, só estava eu, Lourdes e ele no carro. Aí ele disse: pai, o que achou? Essa menina é fantástica. Fantástica menina, minha direita e tudo. Só que não é a sua não. Ele disse: não seria um pré-julgamento não. Eu digo: é nada. Tenho certeza que não é. Depois você vai ver que não é a sua. Não é a sua. É uma menina excelente, mas não, você não é para ela e ela não é para você. Não deu outra. Com menos de uns 4 meses, uns 3 meses, 4 meses, acabou o relacionamento. Digo: nós somos amigos, minha amiga, ela por sinal a minha direita. Não deu outra. Com menos de poucos meses, uns 4 meses depois que acabaram, ela foi embora com outra, engravidou de outro. Eu não disse a ele. Aí eu disse para ele: eu não disse que não era sua? Ele disse: puxa, pensei que fosse pré-julgamento. Eu digo: é não, porque de noite, na madrugada, glória, os pais estão clamando pela decisão que aparentemente parece certa, mas quando Deus diz não, é não. Glória, pode doer, pode chorar, mas quando Deus diz não, é não. Agora uma coisa eu digo para os irmãos sabem: quando Deus diz sim, não tem diabo que possa porque os pais, os líderes têm que estar sendo dirigidos, encaminhados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A gente ouve tantos testemunhos, né, de famílias totalmente desajustadas, destruídas, né? Roberto conhece algumas famílias lá da igreja, né? E algumas que chegaram totalmente destruídas, mas o Senhor, que é especialista em reconstruir, diga amém por isso, Ele tem reconstruído, é verdade, colocou tudo no lugar, dentro do parâmetro, o esposo para a esposa para o esposo, para os filhos, porque Deus é o Senhor que faz. Família continuará sendo o maior projeto específico de Deus na terra. Glória a Deus. E esta promessa Ele deixou a família aqui, né, os nossos primeiros pais, para serem, é verdade, a representação dele aqui na terra. E a família não é outra coisa a não ser a representação de Deus aqui na terra. E nesse vínculo de família, ele lá no Apocalipse diz que estaremos juntos como uma só família na nossa casa, para a honra e para a glória do Senhor. Então é importante, queridos, termos esta consciência de que a situação está complicada, mas para aquele que se predispõe a estar andando, sendo direcionado pelo Espírito de Deus, a coisa flui. Não flui como em filme, ao estalar de dedos. Não, no tempo de Deus. Fôssemos dar oportunidade aos irmãos aqui para cada um narrar o que passou e o que Deus fez. Adentraríamos pela noite, mas é o Senhor que faz, e é Ele que permite esse estágio enquanto nós estivermos aqui.
Ele permite essa, eu diria, essa moldagem, né? Nos amoldando nele. Glória a Deus. Nos amoldando nele. Em nome do Senhor. Temos dentro desse ciclo familiar, não é? No período neotestamentário, as igrejas começaram a ser residenciais. No período, primeiro ano da era cristã, e ali nós vemos que as residências, as famílias começaram a adorar o Senhor ali, e depois partiu para os templos, né? Mas foi a família que deu início ao núcleo de representação de Deus na terra. Primeira igreja na Europa, né? Na casa da irmã Lídia. A gente vê lá em Atos, né? O apóstolo Paulo, né? Ela se reuniu no rio, à beira do rio, mas ela chamou os apóstolos para estar na sua casa, e ali foi aberta a primeira igreja da Europa, na casa da irmã Lídia. Então tudo tem a essência da família. Família guiada por Deus é uma família que sempre contará e cantará vitória. Aleluia. Ela conta e canta ao Senhor, dizendo: passamos por isso aqui, por essa diversidade, mas o Senhor nos direcionou, e agora o Senhor nos deu vitória, e nós estamos agradecidos. Aleluia. Glória. Quantas famílias, o esposo totalmente numa vida totalmente que, né? Muitas pessoas disseram: esse aí não tem jeito não, esse aí não tem jeito não. Hoje Deus deu um jeito, e hoje são famílias restauradas para a glória do Senhor. Filhos totalmente desajustados, mas hoje estão dentro do parâmetro que Deus quer. Ah, pastor, isso é facinho? Não é facinho não. Paga-se um preço caríssimo, não é? Não somos sacerdotes do lar, não é verdade? Quando se chegava as ofertas para serem apresentadas no templo, quem primeiro fazia expiação por ele era o sacerdote. Depois ele recebia os animais, sacrificava os animais e intercedia pelo ofertante. Então é preço, mas é um preço gratificante, porque quando Deus dá vitória, a gente diz: o Senhor fez, o Senhor agiu, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Por isso que vale a pena estar buscando o Senhor. É verdade? Está buscando o Senhor. Deus disse para minha irmã certa vez: o Roberto sabe quem é? Irmã Miriam, minha irmã. A mãe Thaís e Geisa. Deus disse para ela: não deixarei o teu se perder. O marido dela estava concorrendo com Salomão. Salomão tem muitas mulheres concubinas, ele era concorrente de Salomão. Perigoso. Aí Deus disse, quando a coisa apertava um pouquinho, aí ele pegava a harpa, cantava os hinos da harpa todinho, ele sabia todos os hinos. Mas cantar é diferente de adorar. Cantar, Roberto Carlos canta, os cantores aí cantam, é diferente, adorar é diferente. Aí Deus disse: mulher, se ficar na terra, vai te dar trabalho, e eu quero tu trabalhando para mim. Eu vou prepará-lo, vou guardá-lo, e tu vais me agradecer. Não deu outra. Deus disse: ele vai fazer um estágio na UTI do português. Plano cobriu, botaram ele lá, bem equipado. Uma cirurgia, o médico disse: vou cortar a perna dele. Fato inédito esse. Ele tinha uma médica amiga da família, Miriam e dele. É difícil um médico atender outro colega na hora que está fazendo uma cirurgia. É muito raro isso.
Aí quando a médica da família soube quem era o médico que estava operando ele, quem ia operar, ligou, na hora. O médico disse: eu não vou atender não. Aí a assistente, uma das assistentes disse: é para o senhor, doutor, é para o senhor. Ele atendeu, quando atendeu ela disse: não corte a perna dele. Não foi a médica, foi Deus que estava agindo. Diga amém, diga amém. Foi Deus que estava agindo. Deus prometeu que ia agir. Não corte. O médico disse: você se responsabiliza. Ela disse: eu sou médica dele, particular. Não cortou. Aí passou um período de mais de 30 dias na UTI. Depois saiu, passou mais um período de uns 30 dias lá. Aí Deus disse: agora eu vou prepará-lo, vou guardá-lo, porque o mundo não vai ter prazer de ganhar esta alma, porque eu te fiz a promessa. Quando Deus faz a promessa, Ele cumpre. Eu estive lá no hospital, ele já estava no apartamento. Eu disse para Lourdes: é a última vez que nós estamos adentrando aqui. Ele convida, pode ficar certo que Deus vai guardá-lo. E não deu outra, porque nenhum se perde quando Deus promete a restauração daqueles que estão andando no percurso da trajetória aqui, mas que são guiados pelo Espírito Santo. Então tenhamos este embasamento, né? Aí eu me recordo do salmista, quando ele disse, é o rei Salomão, no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso que eu disse logo no início que 45 anos, 50, 55 anos, todos, tarará, não adianta nada. Adianta o que adianta é o Senhor estar guardando a cidade, guardando a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Aí no Salmo 128, o salmista disse: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Nós poderíamos parafrasear: bem-aventurado o lar que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tu te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. É uma luta. Quando estivermos aqui, temos que trabalhar. É uma luta, né? Alguém chegou para mim e disse: e quem tem que trabalhar? Eu disse: se não trabalhar, não come, meu querido. Tem que trabalhar. É luta. Eu me recordo quando eu saía de 4 horas de casa para fazer audiência lá em Pesqueira, e eu pegava um carro da empresa. Foi o pior carro que a Volkswagen já fez, aquele Gol PX. Aquilo era uma desgraça, com 2 carburadores. Quando você ligava, que ele pegava, ele dava uns 2 tiros que parecia tiro de canhão, acordava todo mundo na rua, os cachorros, as galinhas, tudo, de 4 da manhã. Mas tinha que estar lá, tinha que trabalhar, é verdade. E o Senhor fazendo promessa: eu estou dando graça. Fazendo promessa, é verdade. Eu estou dando graça. E o Senhor, tudo tem um tempo. O que a gente faz aqui, né? Hoje meus filhos, e eu tenho certeza que os filhos de todos os irmãos, usufruem de coisas que nós nunca pensamos em usufruir. Eu, quando era pequeno, pensava em ir para C&A para escolher as minhas roupas. Pelo amor de Deus, não tinha nem ideia. Hoje os filhos: papai, eu estou precisando, vou lá no C&A, Renner, coisa e tal. Qual é outra? Riachuelo, lá no shopping. Na minha época não tinha isso. A gente esperava. Eu ficava alegre quando estava se aproximando do Natal, que começava a tocar as músicas Jingle Bells. Din, 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 din. Não era nem alegria pelo Natal que estava chegando, mas era a alegria que eu tinha, que eu ia receber uma calça e uma camisa. Só saía pelo Natal.
foi plantado. E esse embasamento é porque o Senhor tem nos dado graça. E nós vamos conseguindo, olhando para cima e continuando sendo guiados pelo Espírito. Os irmãos dizem amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos vivendo no final dos tempos. E o inimigo que ele quer destruir é a família. O principal fator dele é destruir a família. Eu estava perguntando ao Senhor que eu estava vendo, mas por quê? Que Rio Grande do Sul está daquele jeito. O Senhor não para. Mas por quê? Porque aquele estado destruiu a família. Você vê tudo, mas não vê uma igreja. E o castigo desce. Eu estava vendo hoje a Espanha. O que aconteceu com a Espanha nunca aconteceu aquilo. E vai, acabando com tudo. Olha, a cidade acabou mesmo a cidade. E os homens não estão somente olhando aquilo, passou, mas é o que o Senhor está dizendo. Nós estamos vivendo já um princípio, não é mais a principal, agora não. Já é o que o Senhor falou dos 3 anos e meio da tribulação. Eu acho que nós estamos entrando na tribulação. E não vai ser fácil. Eu vi essa semana um documentário de uma moça dizendo, mostrando 10 dedos, e que Lula não mostrava a outra mão, não sei o quê. Agora Lula só quer pegar o outro falando para a direita, que é para o outro não aparecer o dele. Eu vi isso desde ontem que ele está fazendo. É o fim dos tempos que nós estamos vivendo. E nós só vamos. Não pense que, porque o Senhor queria mudar de vida, e eu queria ser melhor, eu queria ter um apartamento de luxo, queria ter um carro de 300 mil reais. Não vá atrás disso, não. Jesus, eu quero viver até a minha morte. Somente isso. Me dê um sustento da minha morte. Agora, quem vai fazer isso é Jesus. Não somos nós. Se eu buscar Jesus, ele vai fazer. Vai passar dificuldade? Vai ter problema em casa? Às vezes vai. Principalmente como o pastor Felipe falou, em que você tem a mulher que você casou não é o seu pensamento, não. É outro. Então cada um tem que ceder. O problema hoje é que o homem não quer ceder. Se o homem quiser ceder, não tinha 800 mortes de mulheres de feminicídio no ano passado. 800. Todos que saem de casa. Porque eu não tenho que dizer na casa, eu sou. Não, Jesus é que é. Quando Jesus é, então vai haver harmonia. Eu vou ceder e ela também vai ceder. É isso que vai dizer. Para chegar até o fim, que Jesus disse, teu tempo terminou. Agora eu vou recolher. Eu vou recolher. Ele não vai jogar fora, não. Mas cada um tem que entregar sua vida para que o Espírito Santo mude a sua mente na mente de Jesus. Glória. E ele só muda se eu ler a palavra. Se eu estiver dentro da palavra, então Jesus vai dar comigo. E tem que orar. Eu oro pelos meus filhos. E vou dizer, Jesus, olha, talvez precisa mudar. Mas ele não mudou ainda, mas ele disse, um dia eu vou mudar. Então eu vou esperar. E eu vou estar vivo quando ele mudar. Porque ele prometeu e ele vai fazer. É preciso ver isso. Quando Jesus promete, ele faz. Mas não faz depois da morte, ele faz em vida. Depois da morte ele prometeu a Abraão. Não é para você, é para a sua família, para a sua descendência. E começou com Isaac a descendência. É isso que nós temos que aprender. Entregar a Jesus para ele fazer. E não ficar murmurando. Porque é desse jeito, porque é daquele outro jeito. Não, deixa Jesus fazer. Cala a boca. E deixa que Jesus faça. Porque Jesus sabe como. Nem eu nem você sabe como trabalhar. Não é, Felipe? Só que sabe trabalhar é Jesus. Então eu tenho que entregar a ele. Para que ele possa fazer. Que o Senhor nos abençoe. E nós possamos agora descer na tua terra. Glória. Amém.